Olá, eu sou Kátia Mendes, idealizadora do perfil Chá com K, um perfil que tem como objetivo difundir os chás e as infusões para o hábito alimentar das pessoas. Sou nutricionista e estou aqui participando da primeira semana do chá, onde o nosso bate-papo vai ser um pouquinho a respeito sobre a ciência dos alimentos e como é que ela acontece no nosso chá. Bom, que pode ser um alimento, né? Seria a minha primeira pergunta para você que está aí me assistindo. Aí você pode me responder que o alimento é aquilo que nos nutre, o alimento é aquilo que mata a minha fome, o alimento é aquilo que me dá prazer, o alimento é aquilo que mantém meu organismo funcionando. Sim, isso também é uma realidade, é uma verdade, né? E não há discussão a respeito disso, mas a gente também pode pensar e devemos pensar que o alimento, para além desses aspectos nutricionais ou fisiológicos, biológicos, né, ele também é uma estrutura que vai nos dar prazer, né, a partir dos nossos sentidos. Quando a gente olha, desculpa, uma determinada preparação, um determinado alimento, quando a gente sente o aroma, prova, ou quando a gente toca, né, em algum alimento que, uau, ele tá macio, ele tá geladinho, ele tá quentinho, ou ainda que a gente não dá muita importância, é a audição. Então aquele pode ser várias coisas, né? Pode ser um champanhe, pode ser um espumante, pode ser um refrigerante, uma cerveja, por que não? Um kombucha, né? A mordida de um biscoito, de uma maçã, o barulho daquela mastigação. Você já parou para prestar atenção nisso? Se não, permita-se perceber o alimento por meio desses sentidos também, né? E aí, esses sentidos também, principalmente paladar, audição, paladar e olfato, né? Eles vão muito por elementos que estão presentes no alimento, né? Assim como a visão também. Né? E o alimento, ele é muito complexo. Por que ele é complexo? Porque ele tem presença de outras substâncias ali nele. E aí eu estou falando já dos nutrientes, né? Os nutrientes são esses elementos químicos que vão ter essa função primária aí, né? De nos nutrir, de manter nosso organismo funcionando. E dentro da nutrição, né? E dentro da área de alimentos de um modo geral, a gente vai classificar esses alimentos em dois grupos: nos macronutrientes e nos micronutrientes. Os macronutrientes vão ser compostos por carboidratos, proteínas e lipídios. Eles são macros porque eles são consumidos em maior quantidade e são esses três nutrientes que vão nos dar a energia, certo? Só e somente carboidratos, proteínas e lipídios. Os micronutrientes vão ser representados pelas vitaminas e pelos minerais, e que a gente consome em menor quantidade, porque eles vão ter ali funções, né? A menor quantidade deles vão ajudar em funções extremamente benéficas para o nosso corpo, então são potentes. Só que eu não posso comer um alimento, ingerir um alimento, pensando que só tem, que eu quero só isso, que eu quero só aquilo. Né? Esse é o grande desafio que eu chamo da humanidade, é saber equilibrar. Para a gente ter uma boa nutrição é necessário equilíbrio. E esse equilíbrio só vai acontecer quando eu fizer a ingestão de todos esses nutrientes. É claro que a gente vai ter ali situações que são muito ímpares, né, ou individuais, mas a gente precisa comer um alimento que ele consiga, né, nos dar os cinco nutrientes. Até porque um é dependente do outro, né? Existe uma simbiose entre eles. Então, aquela pessoa que está comendo, eu só faço carboidrato, eu só faço proteína, eu só faço determinado tipo de lipídio. Não, agora eu estou fazendo aí uma um uso maior de vitaminas, um uso maior de minerais. Gente, isso não dá. Né? Isso não existe. Vai ter um resultado? Vai. A gente tem um resultado, né? Mas o preço a ser pago também vai ser muito alto. Então precisa ter um equilíbrio e ter um acompanhamento de um profissional. É claro que existem estratégias, mas a gente vai fazer estratégias sempre acompanhando esse indivíduo e avaliando, todo o perfil, né, biológico, comportamental desse indivíduo.
ok? Então, pensando nisso, né, que a gente tem ali esses nutrientes, e além desses nutrientes, nós vamos ter outras substâncias ali presentes também, como as enzimas, os antioxidantes, entre outros que a gente tem também, eles vão dar para o alimento essa complexidade. E isso também vai acontecer, e esses elementos todos vão estar presentes nos alimentos de origem animal e nos alimentos de origem vegetal, isso é fato. Tá? O que difere um do outro é que alguns grupos de alimentos vão ser fontes de uns nutrientes e outros fontes de outros. Por exemplo, a gente está falando de alimentos de origem vegetal, eles vão ter ali, ser fontes basicamente de vitaminas e minerais, mas eles vão ter lipídios, vão ter carboidratos, alguns traços de proteínas ou traços porque são pequenas partículas, né, desse elemento. Outros, como por exemplo os alimentos de origem animal, vão ser fonte de proteínas, porque a gente está falando de músculo, né, e o músculo vai ser formado por um conjunto de aminoácidos que se unem, vão formando a proteína. A gente vai ter ali, ainda dentro dos alimentos de origem vegetal, né, os chamados alimentos amiláceos, né, aí vão ser os tubérculos, de modo geral, né, os cereais, as leguminosas, que são fonte importante de amido, né, e lipídio que a gente também vai encontrar tanto nas carnes ou nos alimentos de origem animal e também nas leguminosas e nos cereais. Olha, e você estava comendo aquela leguminosa que não tinha lipídio, que não tinha gordura, seu mundo caiu. Sim, né? Mas isso é importante, né? Ou seja, a gente, apesar de ter diferentes grupos de alimentos, a gente percebe que existem todos os nutrientes ali. E isso não é por acaso, né? A natureza é muito sábia. E o nosso chá também não é diferente. Ele vai ter todos esses nutrientes ali inseridos. E como eu disse anteriormente, um dos outros elementos que estão presentes nos alimentos de origem vegetal, em maior quantidade, são as enzimas. Essas enzimas, para quem trabalha com alimento de origem vegetal e vai processar esse alimento, ela é ali a grande questão, né? A gente trabalha para manipular essa estrutura, essa enzima. Por quê? Porque as enzimas, elas têm uma definição técnica que são catalisadores de reações químicas dentro do nosso organismo. Ou seja, elas vão acelerar determinadas reações no nosso corpo. Mas quando a gente está falando de alimentos de origem vegetal, vocês veem, mas vocês não sabem que são elas. Elas vão dar uma característica diferente do nosso alimento, que é aquele escurecimento. Quem nunca não viu uma banana, uma batata, uma maçã, um repolho, um limão escurecer, né? Por que que isso acontece? Bom, eu tô aqui com uma folha de erva cidreira e por sinal, nossa, tá uma delícia, super fresca, tá veludada. Eu tenho um pezinho aqui em casa. É só para representar para vocês. Então, a gente percebe que ela está íntegra. Eu tirei do pendículo dela e ela está íntegra. A partir do momento que eu amassar, eu já faço lesões nessa folha, né? Eu não sei se você vai conseguir ver, mas quando eu amasso, eu faço isso, eu faço lesão. A gente não consegue nem ver, né? Mas eu faço lesões aqui. Vamos pensar naquele chá verde que ele vai ser trabalhado, mexido, mexido, enrolado, enrolado, enrolado. Então, esse processo, ou ainda quando eu faço uma abertura, ou quando eu ou quando eu rasgo essa folha, né? Eu abro, eu exponho o interior desse alimento no ambiente carregado de partículas ou moléculas de oxigênio. Esse oxigênio, que eu digo que ele está na pista para negócio, vai reagir com essas estruturas enzimáticas ou com essas enzimas aqui dentro que a gente não observa. A gente só vai ver o resultado disso, que é aquele escurecimento, que a gente chama de oxidação ou de escurecimento enzimático.
Então, a partir desse momento, dessa exposição aqui, a gente vai ter a oxidação acontecendo nos nossos chás. E essa oxidação, ela pode ser inibida por algumas técnicas. Por exemplo, se eu colocar a minha maçã na água, ela vai demorar a escurecer. Ou se eu colocar um ácido, ela vai demorar a escurecer. Ou se eu aquecer, ela vai demorar para escurecer. Ou ainda não vai escurecer. Isso tudo vai depender do tempo que eu vou aplicar esses elementos ou esses processos sobre a nossa folha. Então, basicamente, no processamento do chá, a gente vai usar o calor, o aquecimento. A exemplo do chá verde. Então, a gente vai fazer o que com o chá verde? A gente vê lá na técnica que a folha é coletada, vai ter o processo de secagem, depois ela vai ser trabalhada, não é isso? Esse trabalho faz com que as folhas da camélia fiquem lesionadas, ocorram rupturas ali naquela folha. E essas rupturas vão expor essas enzimas ao ambiente. Para que o chá verde não fique escuro, o que acontece? Eles passam por aquele processo de vapor. E aí inibe-se a ação dessas enzimas. Ao passo que, para o chá preto, o que é que a gente quer? Que ele fique cada vez mais escuro. Então, eu vou deixar lá aquelas folhas da Camellia sinensis por mais tempo expostas, e isso também pode ser controlado, para que ela ocorra a oxidação, ou para que ela atinja o nível de coloração que o mestre desejar. A gente vai ver também isso acontecendo no chá oolong, que a gente vai ter o oolong não oxidado, semi-oxidado, oxidado, e também no chá escuro, né, que é aquele chá fermentado. Só que esse chá escuro, antes dele ser fermentado, para você não ficar confuso, ele passa também por esse processo de oxidação. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas confundem oxidação com fermentação. A fermentação, para acontecer, vai precisar de micro-organismos, certo? Então, o nosso chá preto, ele passa única e exclusivamente pela oxidação para ficar naquele tom escurecido. O nosso chá escuro, que é aquele lá fermentado, passa pelo processo de oxidação e posteriormente ele vai ser fermentado, né? Porque ele depois vai ser embalado em tecido umedecidos, e aí essa característica úmida é que vai favorecer o desenvolvimento dos micro-organismos. Então são etapas diferentes, né? Acontecendo no mesmo chá, ok? Então é isso que vai acontecer, né, dentro da ciência ou da química dos alimentos, porque são processos químicos que vão acontecendo ali durante o processamento dos nossos chás, ok? Então é isso. A nossa ciência dos alimentos, ela vai ser manipulada, né, por assim dizer, no bom sentido, a partir dessas técnicas que a gente vai utilizar. Então, eu vou fazer uma lesão na minha folha, depois eu aplico calor, caso eu não queira que essa minha folha fique escura demais, então eu vou inibir esse processo enzimático, ou vou deixar que essa oxidação ocorra de uma forma muito intensa. Isso vai me pedir mais tempo para que ele chegue então ali naqueles chás que a gente vai ter, como chá preto, chá escuro, ou ainda os nossos oolongs semi-oxidados ou totalmente oxidados. Isso é ciência dos alimentos, né? A gente precisa entender e olhar os alimentos para além dos aspectos nutricionais, né? Ou seja,
É de uma forma também muito simples, né? Olhando só carboidrato, proteínas, lipídios, vitaminas e minerais, mas por esses outros aspectos que estão ali presentes e que a gente vê todos os dias. Então fica aí a dica para você. Se você não quer ter um escurecimento enzimático acontecendo ali no seu alimento, na sua batata, na sua banana, você pode aplicar um ácido, você pode fazer a cocção, você pode colocar na geladeira, porque diminui a atividade, mas não inibe a atividade da enzima. São essas algumas técnicas que você pode utilizar no seu dia a dia. E se você ainda não prestou atenção, pode perceber que todos os alimentos de origem vegetal que você cortar, eles vão escurecer. Alguns com mais tempo, outros com menos tempo. Por exemplo, a nossa clássica batata e banana, elas escurecem muito rapidamente. O limão também escurece, mas como ele é ácido, ele vai demorar bastante. Aí você consegue perceber a química dos alimentos acontecendo. E da mesma forma, agora já está elucidado para você a nossa oxidação e como isso acontece no nosso chá, ok? Então, muito obrigada. Eu espero que você tenha curtido e qualquer coisa você pode fazer perguntas lá no perfil do Chá com K. Estarei com você durante essa semana. Até a próxima, gente. Muito obrigada.